Pesquisadores ouvidos pelo Jornal Nacional lamentaram que o plano de vacinação contra a Covid não tenha ficado pronto há mais tempo, mas enfatizaram a qualidade dos cientistas que trabalharam na elaboração do documento. O plano existir, ele é tardio, mas ele é positivo. Nós temos que vê-lo como algo positivo, bem concebido, tem a participação de pessoas de grande expressão no Brasil, pessoas que entendem de vacina, né? A meta de vacinar cerca de 51 milhões de pessoas no primeiro semestre de 2021 é vista com certas reticências. Esse é um grande desafio para o Programa Nacional de Imunizações. A gente ainda não tem exatamente a definição de que essas vacinas, esses 300 milhões de doses, estarão no país num período de tempo, quiçá, curto, né? De preferência curto. Vacinar 51 milhões de pessoas e em 6 meses é um grande desafio. Nós temos o Programa Nacional de Imunização, é um orgulho nacional. Ele é reconhecido internacionalmente. Ele é o maior programa que existe. O problema não seria do PNI, mas a desarticulação que até agora reinou entre os entes federados, governos municipais, governos estaduais e o governo federal, isso sim pode prejudicar muito. Ou seja, a politicagem pode nos atrapalhar. E isso será lamentável. O ideal seria que o plano contivesse uma data prevista de início, mas ele não pode fazê-lo. Por quê? Porque nós não sabemos quando nós teremos vacina. A vacina da AstraZeneca não está pronta e é possível que tenha algum atraso nesse cronograma. A vacina da Coronavac hoje se encontra digamos assim, num certo litígio que terá que ser forçosamente resolvido entre o Estado de São Paulo, o governo federal, o registro dela no Brasil. A compra de seringas de responsabilidade dos estados pode ser um entrave. Segundo os especialistas, é necessária uma coordenação do governo federal. Seria necessário que essa coordenação organizasse, inclusive, a aquisição de insumos, porque nós já sabemos que há uma quantidade de pedidos absolutamente impossível de ser respondida no mundo real, digamos assim, brasileiro, com 700 milhões de pedidos de seringa e agulha de maneira desordenada, cada um pedindo de um jeito. Isso é impossível. Será necessário que essa coordenação central organize, inclusive, o provimento dos insumos necessários para que se faça, para que o PNI mostre a sua enorme capacidade logística. Causou estranheza o fato de o plano não incluir as doses da Coronavac na conta de vacinas garantidas pelo governo ou em negociação. A vacina é desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech e fabricada aqui no Brasil pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Toda vacina segura e eficaz, independente da sua origem, deve ser utilizada na nossa população. Então, é uma tecnologia apropriada para o Brasil, apropriada para a nossa cadeia de frio, e não existe nenhum motivo técnico para que a Coronavac não seja incluída no plano nacional. A vacinação de maneira escalonada em 4 fases foi vista de maneira positiva. O plano traz os grupos prioritários definidos de acordo com o risco de exposição e o risco de desenvolver doença grave e morte, o que também parece bem adequado. Nesse primeiro momento, esses grupos são aqueles que mais apresentam doença grave, que mais morrem e mais hospitalizam por Covid. Esse tem que ser e é a prioridade no mundo inteiro. À medida que a gente tiver mais e mais doses, o que a gente espera, novos grupos vão ser certamente incluídos. Chamou a atenção dos cientistas o reconhecimento do Ministério da Saúde da importância do distanciamento social enquanto a vacina não se torna uma realidade aqui no país. O plano de vacinação contra a Covid afirma que, para interromper a transmissão da doença sem colapso dos serviços de saúde, haveria a necessidade de adoção de medidas de distanciamento social. Distanciamento social, uso de máscaras, higienização das mãos é a vacina que temos no momento. E todos nós temos o dever de estar atento a essas medidas.